fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. E a André Cantoni do Blumencast já tá aqui com a gente para falar sobre essa série de ex-prefeitos de Blumenau. Hoje a gente vai falar de Fritz Miller e Guilherme Engelke. E se tiver tempo, ainda do Francisco Fausti. Olha, bom dia, André. Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. Bom dia para toda a galera ligada aí no Jornal da Mix. Pois é, começamos então, né, o dia de hoje aí com uma figura muito emblemática da cidade, da história de Blumenau, que é o Dr. Fritz Miller, né? Então é mais fácil a gente tentar se localizar, porque ele é conhecido, né, por todos os seus estudos, a sua contribuição com Charles Darwin, era amigo, né, do Darwin. Ele tem um monumento, né, muito expressivo ali na Rua São Paulo, com aquela famosa frase, né, placa ali, o Príncipe dos Observadores. Um monumento que, aliás, não corresponde à realidade. Ele não tinha aquela pose de aristocrata que tá ali, não se vestia daquele jeito, enfim. Não mas tinha foi feito. bota, né, aquele negócio, ele andava Vestiram descalço, Vestiram ele, fizeram outro Fritz Miller. Mas tudo bem, faz parte. Mas enfim, né? Pode falar, Regi. Mas eu tenho uma dúvida, porque assim, né? Era justamente essa imagem dele de observador, de pessoa que estava sempre no meio da natureza, pé descalço, meio do mato. Mas eu imagino que vivendo nessa sociedade de Blumenau, no momento em que ele era prefeito, ele se vestia de acordo com o que está ali na estátua. Então talvez não seja tão errado. Acho que não. Sabe quanto tempo ele ficou eu ia falar isso. Eu não vou... 2 dias. Eu não vou furar o André, mas André, por favor, discorra. Recortaram isso. Olha, discorra. Se ele comprou uma roupa pra ficar o período que ele ficou no governo, foi um dinheiro jogado fora, não saiu nem o cheiro de novo da roupa, tá? Ele ficou apenas 27 dias no governo municipal, Gi. Então, assim, ele é conhecido, né, por uma série fantástica de coisas que ele estudou, ele andou Blumenau, Santa Catarina fora, né? Ele foi professor lá do Liceu Provincial de Desterro, né? Foi uma importante função. Inclusive, ele também foi funcionário do Museu do Rio de Janeiro, né? Então, ele teve, assim, uma série, né? A gente comemorou ano passado, né? O bicentenário do nascimento do Fritz Miller aqui e foi, né, bastante falado, né? Bastante divulgado a sua obra e a sua vida, né? Porém, no final de todas essas conquistas que ele teve como ser humano, né, como estudioso, ele quis ir para a política. E aí é onde está a derrocada do homem na Terra, né? Ele quis ir para a política, ele já estava ele já estava muito inflamado, porque ele começou a ficar mais tempo, digamos, em casa, daí ele foi convidado para escrever no jornal aqui da cidade, ele começou a tecer críticas duríssimas, né, quanto ao governo, lembrando que a gente está falando novamente, aqui é bom sempre relembrar, né, período pós-proclamação da República, o Brasil estava uma verdadeira bagunça, já tinha passado alguns prefeitos aqui, alguns governadores por Santa Catarina, então ele estava muito focado nesse assunto, política, né, e aí, tecendo essas críticas e tudo mais, aconteceu aquele negócio que na semana passada a gente falou do Bonifácio da Cunha. Lembra que ele foi tirado do poder, ele não quis entregar, daí vieram aqui os soldados, teve a Batalha do Morro do Aipim, pra quê? Pra colocar o Dr. Fritz Miller no lugar do Bonifácio da Cunha. Por isso que o Fritz Miller, sendo médico, não formado na época, a gente também conhece essa história, né? Tá aí na tela para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, mas ele ajudou os feridos dessa Batalha do Morro do Aipim exatamente porque eram federalistas. Então, Fritz Miller era federalista e os inimigos, no caso, né, eram republicanos. Então, teve muito essa briga aí, né, entre federalistas e republicanos. Só que o Dr. Fritz Miller não agradou nem mesmo os seus correligionários federalistas, né, e por isso que ele ficou tão pouco tempo no poder. A primeira coisa que ele fez quando chegou na prefeitura, foi desfazer todos os atos dos seus antecessores. Então, tudo aquilo lá não estava mais valendo. Então, isso também desagradou um pouco a parte que o apoiava até então, né? Então, acharam que o Dr. Fritz Miller estava meio que como um fio desencapado, e aí colocaram uma outra pessoa no seu lugar, né? Então, passados esses 27 dias, vem Guilherme Engelke, praticamente como um mandato tampão, né? Então, vamos só relembrar aí, a gente teve Henrique Classen com 10 dias no mandato, a gente já falou dele. A gente teve, então, o Dr. Fritz Miller, 27 dias. O Guilherme Engelke, então, também era federalista, ficou 6 meses, né? E aí o que acontece? Ele era um alemão, né? Trouxe até uma colinha aqui. Ele inicialmente veio para o Brasil para ficar na colônia Dona Francisca, em Joinville. Uhum. Ele ajudou, contribuiu bastante com a estrada de ferro de Joinville.
Aí pra cá, né, quando ele veio pra Blumenau, ele abriu uma casa de secos e molhados na rua 15 de novembro e depois no Salto Weissbach. E ele era médico, né? Eu tava vendo aqui. Guilherme Engelke? Isso exatamente. eu não achei. É o que diz, pelo menos, no registro da Assembleia Legislativa, porque o sobrinho do Guilherme, o Leopoldo, foi deputado em Santa Catarina. E um dos filhos dele foi bispo. Foi bispo, né? Foi religioso. Bem interessante. Só que essa eu não trouxe pra cá, né? Desculpa, ele não ficou 6 meses, ele ficou 14 dias, tá? Como superintendente. Meu Deus, 14 dias? 14 dias. Pra daí, então, vir o Francisco Faust, né? Foi então, porque os registros dizem que ele ficou de 1892 a 1893. Então deve ter sido no finalzinho do ano e comecinho do outro. E a troca aconteceu mesmo pro Francisco Faust. Até vou pedir pro Heinz colocar, pra gente até colocar... Esse é o Guilherme Engelke que a gente tava falando até agora. Inclusive, também procurei rua Guilherme Engelke em Blumenau. Não tem. Então fica Não mereceu. Bom, mas fica a dica, né? Querendo ou não, está na galeria de ex-prefeitos da cidade. Se não foi dado até agora, não mereceu. E estamos aqui para... rediscutir a história. Esse é o Francisco Faust, ó. Então, é o cara, né, que veio depois, então, do Guilherme Engelke. Esse, sim, ficou 6 meses, né? Esse tem uma rua no Água Verde, porém, também não é uma rua muito chamativa, é uma rua bem curta. É uma transversal da Alferes Fonseca-Endorf, ali perto do Colchões Rafael, Mercado Schneider. Ele também, então, era alemão, né? A gente está falando aí dos 3 últimos prefeitos de Blumenau eram alemães. E ele foi carpinteiro, abriu também uma fábrica de secos e molhados com exportação de manteiga, açúcar, banha e derivados. Ele casou 2 vezes. Isso que eu acho interessante não, eu acho estranho, né, na história, porque às vezes eles não falam o nome da primeira esposa, então eu tentei buscar, não fala. Mas tinha isso, né? Eu já vi isso em algumas famílias. Se você casasse a segunda vez, você tinha que meio que apagar o primeiro casamento. Você pode até casar de novo, naquela época isso, né? Mas você vai esquecer a tua família anterior. Pois é, cara, muito louco isso. Aí ele teve 2 filhos com essa primeira esposa aqui, né? Pelas pesquisas eu não sei quem é o nome dela. E daí no segundo casamento, casou com a Ana Ehring e aí teve 8 filhos. Caramba! 8 filhos, né? Total, então, 10 filhos ele teve, né? A casa dele foi depredada por ele ser republicano, né? Então, toda essa questão política que até hoje acontece, né? Aconteceu com ele também. Ele foi para São Paulo, depois da política, né? Ele foi para São Paulo, tentou ser cultivador de café, não deu muito certo, não logrou muito êxito, voltou para Blumenau e aqui ele morreu com 85 anos. Lograr êxito é ótimo. O André tá virando policial. Tá falando que nem policial. Não logrou êxito. O masculino não logrou êxito. Voltou pra Blumenau. Rua Francisco Faust, pequenininha Rua Francisco Faust, né? Olha, se você mora na Rua Francisco Faust, mas provavelmente tem gente que mora lá e nem sabe que Francisco Faust foi prefeito de Blumenau. Uma transversal da Dona Ema, eu tô vendo aqui agora exatamente onde é que... Eu fui pela Stanislau Schett ali. Não, mas ela é uma transversal da Dona Ema. Que loucura, uma pequenininha mesmo, né? Mas o Guilherme Engelke, sei lá, não precisa de ir na rua. Eu tô igual tu no Fritz Spernau. A gente precisa de ajuda, às vezes, de quem conhece línguas. Então, se vocês puderem nos ajudar, 99202-1063, por favor, né? A gente fala bobagem aqui, às vezes, por falta de conhecimento. E se você tiver esse conhecimento, compartilhe com a gente. Como é que pronuncia? Pois é, eu já tô feliz por falar agora Eugen Fouquet e não mais Eugen Fouquet. Muito bem, mas o pessoal fala Eugen, daí você não chega nunca nesse lugar. Mas é Eugen. Na Eugen Fouquet, aonde é que é? Na Eugen Fouquet. Tá. EU é OI. É só lembrar de Neumarkt. Isso. Entendeu? Não é Neumarkt, que nem falam alguns locutores aí contratados de fora de Blumenau pra fazer propaganda, que fica lá no shopping Neumarkt. Hoje eu vi alguém falando que a loja fica na Alberto Stein. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Alô, agências de publicidade. Por favor, vamos ter esse cuidado, né? Contrata a gente de fora. Quer contratar a gente de fora? Tudo bem, vai, contrata. Mas brifa, então. A gente tem profissionais capacitados aqui em Blumenau pra fazer locução. Muitos, aliás. Mas, vai contratar alguém de fora. E aí a gente tem que ouvir Neumarkt. Não, né? Dói no ouvido, Dói no ouvido. 8-1. Vambora, senão a gente vai levar bronca, André. É isso aí. Obrigado mais uma vez, né? 3 prefeitos aí. Na próxima semana ele vai trazer mais alguns prefeitos, algumas curiosidades sobre ex-prefeitos de Blumenau. Obrigado, André. Valeu, André. Até mais. Jornal da Mix. Oferecimento. As aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul.
Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.